Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu queria deixar com você mais uma breve reflexão aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderia matá-lo. É assustador nesse texto ver que esses religiosos, que aqueles homens, como Jesus os trata, não conseguiram ver um homem com uma deficiência grave, com uma necessidade urgente. Pessoas tão ligadas na religião, pessoas tão detalhistas com a lei, tão corretas, que se tornam incorretas. Costumo dizer que existem pessoas com a mão ressequida, mas existem muito mais pessoas com corações ressequidos, corações secos, e parece que há uma ligação entre nossos olhos e o coração. Tem um ditado que diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, mas eu costumo dizer que muitas vezes nossos olhos veem e o nosso coração não tem força para se mover. Uma das piores doenças para nossa humanidade é a hipocrisia. E ser hipócrita tem a ver com ser um ator, encenar, ter ações que correspondem a um papel, a uma necessidade de interpretação pelos outros, mas que no fundo não condiz com quem a pessoa é. Isso é um hipócrita. E esses homens aqui se configuram, né? Mesmo sendo religiosos, mesmo sendo doutores da lei, conhecedores da palavra ou dos ensinamentos, eles faltava coração. Eram zumbis ambulantes. Era uma geração The Walking Dead. É uma geração que não tem sentimento. É uma geração que tem uma falsa ética, uma falsa moral, mas que lhes faltam compaixão. E compaixão é quando nós conseguimos nos aproximar daquilo que nos amedronta. Não é fácil se aproximar de um deficiente ou de qualquer pessoa com uma deficiência grave, e eu digo isso não apenas deficiências físicas, mas existem pessoas com deficiências emocionais, espirituais, e em todos esses casos há um ponto que baliza a nossa capacidade de se aproximar, que é a compaixão. E Jesus, mais uma vez, nos ensina que a repulsa inicial daqueles homens, disfarçada de zelo pela lei, que não permitia ações no sábado sagrado, Jesus diz que não há nada mais sagrado do que a compaixão, do que a aproximação afetiva, do que o aconchego cuidador, a hospitalidade misericordiosa. E nos deixa essa bela lição, que não tem a ver com o quanto nós sabemos da lei,
ou sabemos da Bíblia, ou quanto nós nos consideramos cristãos, mas do quanto o nosso coração tem a capacidade de não ser ressequido, de não ser contaminado por essa indiferença, essa insensibilidade com relação aos necessitados. E eu deixo uma pergunta para você. De qual lado você estaria? Você estaria do lado dos religiosos, dos fariseus? Perceba que esse fato acontece não num ambiente diferente dos nossos, porque é na sinagoga, ou seja, tinha a ver com o ambiente espiritual ou de espiritualidade. Possivelmente esses fariseus eram um dos nossos, não é nenhum desavisado a respeito de Jesus, mas eu deixo essa reflexão: de que lado você estaria? Se você responder para mim que estaria do lado dos religiosos, que tem dificuldade de enxergar, que tem dificuldade de se mover, eu diria que esse é o primeiro passo, é a primeira placa de retorno para o caminho original de Jesus. É por aí que passa também a misericórdia que nos permite hoje sermos melhores do que aquilo que fomos ontem. Se você responder para mim que você estaria do lado de Jesus, que você não estaria sendo contado como um fariseu, que você não estaria sendo contado como um ator com motivação apenas estética, eu vou te perguntar: o que você tem feito por aqueles que cruzam, aqueles necessitados, deficientes, pobres, carentes do básico, que cruzam o seu caminho todos os dias? O que você tem feito por eles? O que você tem dado de tempo, de ouvido para aqueles que estão doentes na alma, precisam de um toque, de um cuidado, de um olhar, de ver? Lázaro, quando morreu, Jesus foi comunicado e demorou alguns dias para chegar naquele vilarejo. E quando Jesus chegou ali, em João capítulo 11, está essa história, diz que Jesus chorou. João 11:35, ao ver a tristeza, a dor da perda, Jesus chorou. E você pode se perguntar: mas Jesus já não sabia que poderia curá-lo ou ressuscitar Lázaro? Sim, mas o milagre de Jesus, da ressurreição de Lázaro, não inviabiliza o milagre da compaixão de Jesus por aqueles que sofrem, por aqueles que choram. E é lindo ver que Deus chorou. Estamos vivendo um tempo muito difícil, de grandes catástrofes, de muitas perdas, de um ambiente pandêmico, onde muitos familiares têm sido acometidos por esse vírus, pessoas morrendo. E como está o seu coração? O seu coração está seco ou é somente a sua mão que precisa ser curada e tocar os que necessitam? Eu fecho lembrando que todas as almas nobres têm um ponto em comum, que é a compaixão. Que essa sexta-feira, 10 de julho, às 9h15 da manhã, quando estou gravando esse vídeo, que Deus nos encontre nesse momento, no momento que você está me vendo, e consiga fazer com que a gente tenha um coração mais afetuoso, mais pronto para ser tocado por aquele que necessita. Que Deus te abençoe.